Olá, sejam bem-vindos a uma aventura em busca da verdade. Este canal, que se chama Em Busca da Verdade, vai ser trabalhado em cima da leitura de um livro que eu escrevi, que eu comecei a escrever na década de 80. O nome do livro é Em Busca da Verdade. Eu comecei a escrever na década de 80 e terminei este livro em 2004. E aí eu resolvi agora montar este canal, lendo algumas partes dele e comentando junto com dois amigos que eu convidei para participarem comigo da leitura do meu livro e de comentários a respeito da busca deles pela verdade e dos questionamentos deles. Então agora eu vou apresentar para vocês os meus dois amigos. Então eu convidei estes meus dois amigos, que também são tão questionadores como eu, para fazer comentários sobre os questionamentos deles também e sobre o livro que eu escrevi. Se eles também têm os mesmos questionamentos e qual a visão deles em relação ao que eu vou ler, ao meu livro. Então se apresenta, minha querida Fatinha. Prazer, meu nome é Maria de Fátima, conhecida mais como Fatinha. E você está? Meu nome é José Stanislau e a maioria dos meus amigos me chamam de Stanislau. Então é isso aí, agora nós vamos ler, eu vou ler 3 páginas do meu livro e depois a gente vai fazer comentários a respeito do que eu escrevi, certo? Mas vocês também, quando quiserem, nos comentários, se gostarem do canal, se são tão questionadores quanto nós, façam também seus questionamentos, seus comentários a respeito do que vocês acharam, do que eu li e do que nós vamos comentar depois, ok? O meu primeiro questionamento em busca da verdade foi: Deus existe? No mundo em que vivemos, muitas vezes chegamos a nos questionar a respeito da existência de Deus. E às vezes, vendo tudo que nos cerca, chegamos mesmo a dizer: como Deus pode existir diante de tudo isso? Se Deus existisse, o mundo não estaria assim. Estes têm sido, creio eu, há séculos, argumentos do homem para a sua falta de fé em Deus. Diante de sua realidade cruel, o homem não consegue entender Deus. E assim, comparando a realidade do mundo com o que ele espera de Deus, conclui: Deus não existe. Acredito que desde que comecei a pensar mais seriamente sobre o mundo, venho questionando tudo que se encontra ao meu redor. Em busca deste saber, ingressei em uma faculdade de psicologia, a fim de entender melhor o homem. Em 5 anos, aprendi muito sobre a mente humana, mas terminado o curso, ainda havia muito a se saber e muitas dúvidas a serem esclarecidas. Livre, finalmente, da obrigação de seguir um currículo pré-estabelecido, pude com alívio me tornar autodidata e encaminhar minhas pesquisas conforme as minhas necessidades internas. Meu primeiro questionamento foi: Deus existe? Em busca desta resposta, fiz diversas indagações, mas a que mais me tocou foi: é possível a minha existência? Esta indagação me jogou de repente em meio a um profundo abismo e me causou imenso temor, ficando martelando em minha cabeça durante vários dias. Pare e pense: é possível a sua existência?
pergunta: possível ou não, lógico ou não, cientificamente possível ou não, eu existo. E isto é incontestável. Mas como? Como isso é possível? Era assustador. Eu existia. Não havia como negar ou contestar esta realidade. Mas eu não sabia como. E o que é pior, até então, ninguém sabia. Cientificamente, havia a teoria da grande explosão, o Big Bang, mas ela não me convencia, pois ela me levava a outras perguntas. O que causou esta grande explosão? Como é que de algo tão irracional e desordenado formou-se um universo tão perfeito e ordenado? A meu ver, não era concebível acreditar nisso. E como explicar então a minha existência? No fundo do abismo, e sem encontrar uma resposta para me tirar dele, fiquei diante de 3 opções: sucumbir diante deste mistério e enlouquecer, ignorar a pergunta, esquecê-la, escondê-la o mais fundo possível em meu ser e viver como se jamais a tivesse formulado, encará-la, aceitá-la e aprender a conviver com esta realidade. Diante das 3 opções, pensei: de que me adiantaria enlouquecer? Eu não ganharia nada com isso, e ao contrário, perderia a chance de viver. É verdade que era impossível estar viva, mas e daí? Possível ou não, o fato é que estava viva. E agora? Vivo ou não vivo? E por que não? Afinal, o que é que eu tenho a perder? Nada por nada, pelo menos abrindo os olhos e vivendo, eu poderia ser. Fazer uma história e marcar minha presença neste nada. Não era nada fácil encarar este dilema. E por isso mesmo, novamente me passou pela cabeça: esquece tudo isso, faz de conta que nunca pensou nisto e leve a sua vida em frente. Tentei fugir, mas foi impossível. Uma vez tendo sido feita a pergunta, não havia como apagá-la de minha memória. Não tinha mesmo outro jeito. A solução era encarar a verdade. Eu sou o impossível. Portanto, se a minha existência, embora impossível, é uma realidade, tudo pode ser possível. Logo, Deus é possível. A princípio, foi difícil assimilar na consciência realidades tão profundas. Definitivamente, era mais fácil viver na ignorância, sem nunca ter introduzido na consciência algo tão misterioso. Não sei por que motivo, senti que o meu organismo não estava preparado para digerir aquela descoberta. E ele levou algum tempo, em meio a uma falta de ar e pânico, para ir lentamente se refazendo do susto, ir perdendo o medo e, finalmente, ir voltando a respirar normalmente. Aos poucos, eu repassei aquela situação e comecei a rir enquanto ia refletindo melhor sobre tudo aquilo. É mole. Se eu parar para pensar, tudo ao meu redor é incrivelmente impossível de existir. E, no entanto, existe. Eu existo e vivo em um planeta que, por sua vez, está em meio ao nada, suspenso no ar e que, pasmem, não cai, não se desgoverna e que há milhões de anos mantém uma trajetória de rotação e translação em redor de si mesmo e do Sol, sem alterar nunca sua rota.
Não é incrível tudo isso? É o máximo do impossível e, ao mesmo tempo, é o máximo de verdade, observada e comprovada cientificamente há milhares de anos. Tudo isso era de deixar tonto, de sufocar a respiração. Refletindo melhor sobre tudo, e principalmente sobre a minha reação diante de tudo isso, com o auxílio da psicologia, cheguei a uma outra descoberta fantástica. Por mais incrível que isto pudesse parecer, o homem, em pleno século XXI, ainda não havia evoluído conscientemente para essas realidades. Nossa consciência ainda não consegue assimilar esta verdade. E por isso mesmo, o homem atual, em sua grande maioria, não se preocupa em meditar sobre esse assunto. E assim, vive alienado de uma reflexão mais profunda sobre a origem e significado do universo e de si mesmo. Alguns poucos, no entanto, acabam se deparando com essas indagações. Deus existe? Quem sou eu? Por que existo? Onde estou? Para onde vou? E sem se contentarem com o superficial, partem para uma investigação mais profunda sobre a origem e significado de si mesmo e do universo onde vivem. Então, estes que são indagadores somos eu, Fatinha, Stanislau e provavelmente quem estiver assistindo também. E aí a gente vai, hoje é esse trecho do meu livro, e agora eu vou perguntar para a Fatinha e para o Stan o que eles acharam das minhas indagações e se eles pensam da mesma maneira ou não que eu. E aí, Fatinha, fale. Então, como a minha cara amiga, você disse, né? Ela se indagou, né? Deus existe? A minha indagação era: quem foi que fez Deus? Quem foi que fez essa explosão, esse universo, essa coisa tão maravilhosa, tão perfeita, harmônica? É muito louco, Sendo né? que eu, na minha vida, né, da minha criancice, da minha adolescência, nada era perfeito. Era tudo uma bagunça. E esse Deus perfeito olhava tudo perfeitamente e sabia que um dia eu também ia questionar. E hoje eu tenho essa certeza. Deus existe. E você está? Quais são os seus questionamentos? Na verdade, eu nunca questionei nesse sentido. Basicamente, desde criança, eu fui ensinado em função da religião dos meus pais a entender que existia um Deus, que era nosso Criador, que é nosso Pai, e que existe o seu Filho, Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar, assim nós aprendemos. Eu nunca questionei esse tipo de coisa. Eu nunca questionei se Deus existe ou não. Eu sempre tive fortemente na minha cabeça que Deus existe, assim como Jesus e o Espírito Santo. A minha pergunta é: como realmente seria Deus? As pessoas estão acostumadas a enxergar Deus como uma imagem de um homem. Muita gente, acredito que pensa dessa forma. Deus é um ser como nós. Até porque na Bíblia foi colocado que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Muito bem, então Deus é um ser, teoricamente, como nós. Uhum. Mas eu aprendi bem recentemente que não é exatamente assim. Então eu não tenho um questionamento. Até hoje eu não tenho esse questionamento. Quando eu era mais novo eu não tinha questionamento nenhum.
eu não cheguei a questionar como realmente é Deus, mas eu achei interessante a forma como isso depois foi se apresentando para mim. Que Deus não é um homem ou um ser igual, mas que ele pode sim se apresentar dessa forma. Até para que a gente não vou dizer assim, não se assuste, mas não se espante, né? Porque Ele é muito complexo. seria muito difícil para o ser humano entender Deus ou enxergar Deus em sua realidade. Grandiosidade. Em sua realidade, em sua grandiosidade. Que a gente ainda é muito pequeno e muito ignorante, né? Em relação a entender toda essa dimensão dessa frase de Jesus, por exemplo, que, né, é muito constante aqui. Tudo é possível. Nada é impossível. Ou nós somos impossível, certo? Então, essa frase de Jesus, né? Tudo é possível para aquele que crê. Para Deus nada é impossível. É um negócio gigantesco. Na verdade é realmente... Porque a gente é impossível, como disse a você, né? E ao mesmo Aos tempo olhos do outro, possível, porque a gente está aqui. né? Aos olhos do outro, eu seria impossível, mas aos olhos de Deus, eu sou possível. Né? E o possível está dentro de você, dentro de você. O possível Então, e o impossível. Então, que o impossível, ele é possível dentro de você, que é Deus. E Deus não tem rosto. Por isso que é louco isso. Porque ele não tem rosto. Ele tem todos os rostos. Né? Ele é gigantesco demais. Então é uma Por coisa isso que assim. não dá para definir, né? Por isso que quando perguntaram para ele, para definir, o que eles chamavam, eu sou o que sou. É tudo. É algo sem definição, assim, sem limites. depois do que eu consegui aprender nos últimos anos, dá para entender quando ele fala eu sou. Ele é Tudo. tudo. Tudo existe a presença dele. Tudo está a presença de Deus. Então, é interessante você questionar: Deus existe? Existe. Se eu existo, como que eu vou contestar Se tudo que existe, a não existência de Deus? Se eu existo e eu sou impossível, é isso que eu coloco aqui no livro, que eu cheguei à conclusão. Se eu, que sou impossível, existo, por que eu vou contestar Deus? Como não, Deus não é possível. Por que não? Tudo é possível. Uma coisa interessante que você colocou é que a Terra está num movimento de translação e rotação. Mas existe mais um movimento aí. É? Qual? Se você considerar que o Big Bang é uma explosão, ou como foi, Ah, sim. tudo está em movimento. Sim. Todo o sistema solar, toda a O galáxia, nosso sistema todo solar o universo, roda em torno da galáxia, da Via Láctea, tudo em movimento. né? E ainda continua se expandindo. O movimento e o espanto disso e a condição de equilíbrio de tudo isso ainda é muito mais Complexo. complexa e bonita, né? Interessante. Fantástico, maravilhosa. Fantástico, Né? Como diz um livro que eu li uma vez, né? Deus é febricitante, porque realmente ele dá uma febre, né? Ele dá uma vibração gigantesca na gente, de tão intenso que é toda essa realidade impossível e possível, né, da nossa existência. Então é isso aí. Vamos hoje ficar apenas nestas indagações. E aí, se você gostou do canal, se inscreva,
compartilhe, dê seu like, faça comentários a respeito de quais são as indagações de vocês, ok? A gente quer também que vocês participem dessa aventura de questionamento em busca da verdade. Até o próximo vídeo. E que haja luz. Diga aí.